Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos à nossa casa. Vamos dar início às atividades da semana. Os avisos são os de praxe, mas eu vou passar rapidinho por cima. A gente tem, na segunda-feira, nós temos, a partir das 18h30, marcação para atendimento fraterno. Quem está vindo na casa pela primeira vez, ou mesmo tem algum problema, precisa de uma orientação à luz da doutrina espírita, a gente tem as pessoas aqui que fazem atendimento fraterno e estão aptas a orientar vocês naquilo que vocês precisarem. A gente marca, é agendado na segunda-feira e o atendimento é feito na quarta-feira a partir das 18h30. Na segunda-feira, às 19 horas, palestra pública, né? Evangelho de Jesus. E após a palestra, nós temos os passes magnéticos, que é reequilíbrio, harmonização. E após os passes, nós temos estudo do Livro dos Espíritos. É uma obra básica da codificação kardeciana, onde são perguntas e respostas, tudo relacionado com a doutrina espírita. Então ali todas as dúvidas que você tem a respeito da doutrina, ou a respeito da reencarnação, ou de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui. Então ali é forma de perguntas e respostas, então ali a gente tem todo o esclarecimento da doutrina. Então a gente está estudando. Após os passes, na segunda-feira é aberto ao público, todos são convidados. Agora, a gente não está fazendo hoje, não vamos fazer, porque está muito frio e não está dando para enfrentar esse frio não, né? E na terça-feira nós temos estudos da transição planetária, feito através do de um link disponibilizado no grupão da Casa Espírita Caminho de Luz, e aqueles que quiserem participarem da aula online, nós disponibilizamos o link às terças-feiras, e aqueles que não estiverem no grupão e quiserem participar, é só falar com a Érica, que é lá adicionando no grupo, e vocês vão ter o link à disposição. É um curso chamado Transição Planetária, ministrado por amigos nossos lá de Taubaté, São Paulo. É um casal, a Gleice e o Ruela. O nome dele é Ruela mesmo, né? José Ruela, né? Então eu tiro sarro dele, né? E são pessoas competentes, muita competência, e olha, é um estudo maravilhoso, que ele fala que a Terra está passando do mundo de prova e expiação para um mundo de regeneração. E esses são 3 livros, essa obra, e eles estão justamente nos dando esse curso, o que está acontecendo com a Terra, o que vai acontecer quando ela passar para o mundo de regeneração, e quem vai ficar, quem não vai, como nós podemos auxiliar nessa regeneração da Terra. Então é super interessante. Então estão todos convidados. Na quarta-feira, a partir das 18h30, nós temos o nosso trabalho de cirurgias espiritual, e esse trabalho é realmente para aqueles nossos irmãos que estão passando por uma dificuldade, uma doença, ou seja psíquica, ou seja física, seja quais forem a doença. Então nós temos esse trabalho de cirurgia espiritual à distância, que é transmitido pelo Facebook na quarta-feira a partir das 19 horas. Então aqueles que não puderem comparecer à casa, a gente faz a transmissão do tratamento de cirurgia espiritual à distância pelo Facebook, e também após esse tratamento à distância ele é feito presencialmente aqui na casa. A marcação para ser o atendimento começa a partir das 18h30, e aqueles que quiserem comparecer ou conhecem alguém que está precisando, a casa está aberta àqueles que necessitam. Lembrando que nesse dia é muito importante a gente ter noção que na véspera da cirurgia espiritual, já na terça-feira, você não pode comer carne vermelha. Não pode comer peixe, ovos, mas carne vermelha não. Então a gente precisa fazer um certo regime para poder participar dessa cirurgia espiritual. E na quinta-feira nós temos o nosso programa, chama Encontro com Jesus,
transmitido pela Rádio Itaquá FM 87.9 a partir das 20 horas. E é um programa cristão direcionado a todas as religiões, porque aí nós falamos do Evangelho Redivivo de Jesus, nós falamos de Jesus, né? Então é aberto a todas as religiões, todos são convidados a partir das 20 horas. E na segunda parte desse programa Encontro com Jesus, nós também temos o tratamento de cirurgia espiritual à distância feito pela rádio. Aqueles que estiverem conectados, colocar sua garrafinha d'água no celular, ele participa também desse atendimento que é realizado pela equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Flix. E quando você está conectado com fé inabalável em Deus, em Jesus, você abre um campo espiritual, uma conexão com a parte espiritual, aonde a equipe médica dirige até seu lar, levando um atendimento que você precisa, cirurgia espiritual, para que você possa alcançar a dádiva. E lembrando que depende muito da sua fé. A fé é a condição fundamental e a mudança de vida, da sua maneira de ser, você analisar o porquê dessa doença, o porquê você está passando por isso. A gente tem que também, que às vezes a doença vem como um chamamento para ver se o nosso proceder, se realmente nós estamos andando dentro do Evangelho de Jesus ou nós estamos totalmente fora e essa doença vem para nos chamar a atenção. Então a gente tem que prestar muita atenção nos sinais que o nosso corpo manda. Bom, essa aí, resumindo, são as nossas atividades semanais. Hoje nós vamos ter uma palestra com a nossa irmã Vera. Como é que era? Os 5 lições de Jesus confirmadas pela ciência atual. Então, 5 lições de Jesus confirmadas pela ciência atual. É muito interessante e que ela vai nos fazer essa palestra hoje. Então, para dar início, eu convido a todos a nós fazermos uma prece de Pai Nosso, para que a gente possa dar início à nossa reunião de palestras públicas no dia de hoje. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja, Senhor. E assim, Jesus, em seu nome, damos por aberto nossa reunião semanal dessa segunda-feira. Nossa irmã Vera, fica à vontade. Boa noite a todos. Deixa eu só colocar o óculos um pouquinho para eu enxergar daqui que não tá, porque a pessoa é meio cega, né? A distância. Então tá, sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Eu amo quando eu vejo a casa com bastante pessoas, fico bem alegre. Tem umas cadeirinhas no meio vazias, né? Mas como diz, aquela coisa é os desencarnados sentados aqui, né? Só não consigo vê-los, né? Mas estão aí. Bom, gente, hoje eu resolvi sair um pouquinho do Evangelho segundo o Espiritismo, porque eu assisti uma palestra esses dias atrás que eu achei bem interessante. Daí eu falei, vou mudar um pouquinho, resolvi trazer essa palestra hoje, né? Espero que gostem. Não sou palestrante, né? Vamos dizer assim, tanto é que eu trago meu caderninho, né? Mas até o Haroldo Dutra leva caderninho nas palestras, quem sou eu para não usá-los, né? Então, vamos lá, as 5 lições de Jesus confirmadas pela ciência atual. Primeiramente, na verdade, eu vou começar contando uma história triste. Certa feita em Paris, uma história real isso daí. Um fotógrafo de 84 anos estava caminhando na rua e ele desmaiou, teve um mal súbito e desmaiou. Ele ficou 9 horas estendido no chão, sem que ninguém fosse acudir. E milhões de pessoas passando do lado e ninguém fazendo nada. 9 horas depois,
eis que surge um bom samaritano que resolve acudir a pessoa. Tarde demais, porque ele já havia falecido de hipotermia. Aí, na época, houve uma comoção muito forte, assim, no sentido das pessoas se perguntarem o que houve, que uma pessoa chegou a ficar 9 horas deitada no chão e ninguém, milhões de pessoas passando e ninguém fazendo nada. Então, o que essa história nos lembrou e por que ela faz parte aqui, né? Porque o que está faltando, gente? Está faltando mais amor no nosso coração. Está faltando ensinamentos de quem? De Jesus. Nós aprendemos mais sobre o amor. Se aquelas pessoas, aqueles milhões de pessoas que passaram naquela data tivessem acudido aquele Senhor, não teria acontecido isso, né? Então, quantas pessoas está faltando amor? Quantas pessoas não enxergaram que ali era um ser humano? E é por isso que a gente está trazendo esses 5 ensinamentos de Jesus. Se aquelas pessoas conhecessem esses ensinamentos, aquele homem não teria morrido daquela forma tão triste, né? E assim, né, é interessante que, principalmente quando nós somos jovens, nós, de certa forma, somos meio arrogantes, né? Porque com 15 anos, nós achamos que somos os donos da verdade, né? Achamos que conhecemos da vida, né? A tal da arrogância do jovem, né? Que é uma fase bem complicada, né? Ou, quando não, também achamos que a ciência tem todas as respostas para qualquer coisa humana, né? Que a gente não precisa de nenhuma sabedoria divina, né? Ou a ciência explica tudo, nós mesmos somos inteligentes o suficiente para darmos conta da nossa vida, né? Mas à medida que o tempo vai passando, a gente vai amadurecendo e vai revendo um pouco esse conceito, né? E aí a gente começa a perceber, olhar aos arredores, a ler um pouquinho mais de repente e ver que tem vários sábios por aí, vários mensageiros de Deus que trouxeram coisas interessantes, né? Nós temos quantos exemplos, né? Allan Kardec, Chico Xavier, Buda. Não vamos falar só de espiritismo. Tantos padres, tantas pessoas que vieram mensageiros de verdade trazendo coisas boas, né? O nosso governador terrestre, né? Que veio para essa terra aqui, né? E vamos começar então a ouvir mais isso, né? Porque é super importante e a gente vai enxergar que até ciência, que hoje está provando coisas que já se falava lá no passado, mas precisa a ciência vir aqui trazer a prova. Não precisaria, né? Mas de repente é o que está acontecendo, né? E a gente tem que se preocupar em conhecer, em estudar, né? Muitas vezes a gente acha que está pronto, que está preparado, né? Mas a gente precisa passar a vida estudando, né? Aprendendo, porque sempre vai ter coisa para aprender, né? A gente vai sair daqui sem nenhum por cento de aprendizado que deveria ter, né? Existe um físico e professor chamado Marcelo Gleiser, que ele fala num dos livros dele, o livro se chama A Ilha do Conhecimento, e ele faz assim uma alegoria bem interessante, né? Diz que o conhecimento, ele funciona assim: se você tem pouco conhecimento, você está numa ilha. O conhecimento é uma ilha. Se você tem pouco conhecimento, você está numa ilha pequenininha. E ao teu arredor tem um oceano de ignorância. À medida que você vai estudando, aprendendo, lendo, o teu conhecimento vai aumentando. Então a ilha está aumentando. Só que é interessante porque daí o oceano da ignorância ao redor daquela ilha que está aumentando também aumenta. Consegue visualizar a cena? Pensa naquela ilha pequenininha que a gente tem ali perto da pedra ali, né? Aquele é o nosso pequeno conhecimento. Vamos aumentando, vamos tornar o nosso conhecimento do tamanho de São Francisco, por exemplo, da ilha de São Francisco.
o espaço entre a ilha e o nosso conhecimento aumenta, né? E o oceano é a nossa ignorância, né? Então veja que alegoria interessante, né? Sócrates já dizia, né? Só sei que nada sei. E aquele negócio, então, nunca entenda que você já sabe tudo, ou que você é o dono da verdade, porque não, a gente, meu Deus, a gente não sabe nada, a gente está aqui para aprender, né? Somos alunos, né? Por quantas encarnações seremos, eu não sei, né? Mas com certeza somos, né? Então, quanto mais nós aprendermos, mais nós vamos perceber o quanto somos ignorantes, né? Como essa alegoria está mostrando, né? Então, hoje, vamos começar a refletir então um pouquinho sobre esses 5, só 5, né? Vamos falar só 5. E qual que é a primeira? A primeira lição de Jesus, que a ciência atual nos prova. A diferença entre um sábio e um guru. E qual que é a diferença entre o sábio e o guru? O sábio é aquele que vive o que ensina. E ensina o que vive. Então, ele vive o que ensina e ensina o que vive. E aí nós temos alguns poucos nomes na nossa história, né? Que realmente fazem isso, né? Temos um exemplo que é Sócrates. Ele era um filósofo grego, né? De Atenas. E ele, nas verdades que ele acreditava, ele acabava desafiando muito o que já estava estabelecido naquela época. E o que aconteceu com isso? Ele foi acusado, né, de corromper a juventude, de introduzir falsos deuses e foi a julgamento. Durante o período de julgamento, e aliás, quem tiver a curiosidade e quiser ler sobre o julgamento de Sócrates, como foi a defesa dele, na verdade, existe um livro chamado Apologia de Sócrates, que quem escreveu foi um aluno dele, Platão. Então, por aí a gente já vê que pessoas fortes, né? Mas, aí o que aconteceu? Ali fala toda a temática da defesa de Sócrates. Os julgadores de Sócrates, o que fizeram? Eles, vamos dizer assim, ofereceram a ele uma chance de negar tudo em que ele acreditava para salvar a vida dele, porque ali estava em jogo a vida dele. E eles ofereceram isso a ele, né? Se você me negar tudo que você falou e tudo que você diz acreditar, nós salvamos sua vida. E o que Sócrates fez? Ao invés dele dizer assim, não, tá bom, eu prefiro minha vida, vou salvar minha vida, então, e nego o que eu acredito, o que eu estudei, o que ele fez? Ele simplesmente denunciou a hipocrisia daquelas pessoas, daqueles julgadores dele. E, obviamente, com isso, ele foi condenado à morte, né? E Sócrates morreu porque ele foi obrigado a tomar o chá de um veneno chamado cicuta, que paralisa, começando pelo pé e aos pouquinhos vai paralisando todo o corpo até chegar na parte cardíaca. Mas ele preferiu a morte, mas não negar a verdade que ele acreditava, né? Então ele foi um grande sábio, porque de fato ele viveu o que ensinou e ensinou o que viveu. E não voltou atrás em nenhum momento. E quem mais? O nosso governador na terra, o que aconteceu com ele se não foi a mesma coisa? Ele veio aqui para ensinar a verdade do amor, ele incomodou pessoas da época de Jesus, ele incomodou muita gente, né? A ponto de ele parar numa cruz, né? Mas ele voltou atrás em nenhum momento, jamais e nunca, né? Então, ele também foi um dos grandes sábios, né? O maior sábio que nós tivemos aqui na Terra, né? Foi Jesus Cristo. Mas tivemos outros também.
né? Jesus, Sócrates e Buda. Buda, será que não foi um sábio também? Diz que teve uma vez que uma mãe foi com uma criança falar com o Buda. A criança tinha diabetes. Só que ela comia muito açúcar e não podia, né? E essa mãe queria que Buda falasse com a criança para que, aconselhasse ela, não, tente convencê-la a não comer mais açúcar, porque ela não podia comer açúcar. Aí Buda olhou para a mãe e falou assim, tá, tudo bem, vamos fazer isso, mas volto daqui a 3 meses aqui. Aí a mãe foi embora achando que Buda ia vir com alguma coisa mirabolante para que aquela criança parasse de comer açúcar, né? 3 meses depois, eis que a mãe retorna. E o que acontece? Buda olha para a criança e diz assim, filho, não coma açúcar, que açúcar não faz bem para você. A mãe ficou indignada, né? Mas se era para dizer isso, por que não disse 3 meses antes? Olha a resposta de Buda. É porque há 3 meses atrás eu comia açúcar. Como que eu ia dizer para aquela criança não comer açúcar se eu comia açúcar? Eu tive que ficar esse tempo sem comer o açúcar para poder realmente dar esse conselho para ela, né? Olha que coisa interessante, né? Quantas vezes a gente dá conselhos para as outras pessoas, mas se a gente não pratica aquilo ali, né? E quem faz isso é o quê? O mundo, na verdade, está cheio de pessoas conhecidas como gurus, né? Que vêm para ditar o que nós devemos fazer, o que nós não devemos fazer, como devemos agir ou como não devemos agir, né? Inclusive, às vezes custa caro para ir numa conferência desses gurus, né? Mas se formos analisar um pouco da vida dessas pessoas, quantas delas realmente vivem o que falam, né? Provavelmente poucas, né? Porque realmente é uma coisa difícil, né? Quando examinamos a vida delas, elas não vivem o que ensinam. E ensinam outras coisas que elas não vivem, né? Então, essa diferença de sábio e de guru, vamos tentar ser mais sábios do que gurus, né? Sem julgamentos, né? Cuidando um pouco do nosso mundo, né? Porque só assim a gente vai aprender, né? Sem a arrogância, né? Então essa foi a primeira lição, né? A diferença entre sábio e guru. A segunda grande lição de Jesus, confirmada pela ciência atual, é mais conhecida como a regra de ouro do cristianismo. Não faça aos outros o que não gostaria que fizessem a você. Então essa ideia é encontrada na Bíblia, né, em Mateus, Lucas, então isso é muito comum, né? É a regra de ouro do cristianismo, né? E essa ideia é encontrada na ciência, normalmente na psicologia, né? Onde estão situações ligadas diretamente com empatia, com compaixão, né? Psicólogos estudam o quanto é bom você ter empatia e compaixão pelas pessoas, né? E o altruísmo, conhecido como altruísmo recíproco, onde nós nos importamos com o nosso próximo, né? Quem não se importa com o próximo não tem nem empatia e não tem compaixão, muito menos altruísmo recíproco, né? E Jesus já pregava isso, né? Amai uns aos outros, né? Como eu vos amo também, né? E o mais interessante, que os estudos científicos, eles mostram que as pessoas que agem de forma altruísta, ou com gentileza, né? Com carinho, com o próximo, na verdade, a sensação de bem-estar não é promovida só para as pessoas que recebem,
mas muito mais para as pessoas que são empatas, né? Os ganhos em termos de satisfação com a vida, bem-estar, inclusive, é muito mais para as pessoas que vivem dessa forma, que têm empatia no coração, né? Melhora a sua saúde, vê a vida de forma mais positiva. Pode ver aquelas pessoas que são ranzinzas, para baixo, não se importam com nada nem ninguém, normalmente são pessoas mais infelizes, né? Mais rancorosas, mais revoltadas, né? A regra de ouro cristã: quanto mais nos sentirmos felizes, mais nos sentiremos satisfeitos. Aquele negócio de é bom ganhar presente? É bom, mas é muito bom dar presentes também. A sensação é muito boa. E isso é um poder cristão, o nosso coração se alegra, né? E o nosso coração se alegrando não é só a pessoa o nosso próximo que se alegra, nós também nos alegramos, né? Nossa alegria é muito maior. Então, pessoas que são mais altruístas tendem a ter mais saúde, tendem a viver mais e viver com maior qualidade, a serem mais felizes, e as relações dessas pessoas tendem a ser relações mais saudáveis, né? Quantas pessoas estão em relacionamentos tóxicos aí? Talvez por falta disso mesmo, né? Falta de empatia, falta dessa reciprocidade, né? Desse altruísmo. Então vejam só o quanto que salvar o outro, na verdade, salva a nós mesmos, né? Não é só o outro que recebe a bênção, nós recebemos a bênção. Então essa é a segunda lição muito importante e muito interessante, que se a gente conseguir levar, que seja um pouquinho na nossa vida, com certeza vai melhorar a nossa vida. E a terceira grande lição de Jesus, confirmada pela ciência mais atual, é a virtude da humildade. Essa não tem nem o que discutir, né? É uma das ideias principais, né? No cristianismo, nos ensinamentos de Jesus. Não tem nem o que discutir, né? A humildade é uma virtude, é uma força. Parece estranho, né? Dizer que humildade é força. Aparentemente não combinam. Parece que se ser humilde você se torna uma pessoa fraca, mas não é o contrário disso, né? Na humildade nós seremos muito mais fortes. Por quê? Existe um filósofo francês chamado André Comte Sponville. Ele tem um livro chamado Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. Então, nesse livro, ele tenta, vamos dizer assim, distinguir o que é uma virtude e o que é um vício. Então, vamos lá. Vamos pensar o seguinte: como seria o mundo sem humildade? Seria um mundo melhor ou seria um mundo pior? Um mundo sem humildade seria um mundo muito pior. Então, a humildade é o quê? É uma virtude. Agora, se nós formos pensar na inveja, a inveja, sem inveja no mundo, o mundo seria um lugar melhor ou seria um lugar pior? O mundo seria muito melhor se não houvesse inveja. Então, inveja é um vício. E é assim que a filosofia classifica e distingue o que é um vício e o que é uma virtude. E assim nós podemos fazer na nossa vida, né? Porque se a gente for comparar isso, né? Se eu for fazer isso, o mundo vai ficar melhor? Se todo mundo fizer isso, o mundo vai ficar melhor ou vai ficar pior? Imagine se todo mundo acordar meio-dia todos os dias. O mundo vai ser melhor com isso
ou vai ser pior? Né? Essas pequenas coisas, a gente vive e cresce e evolui nas pequenas coisas. Às vezes a gente fica querendo, achando na verdade que vamos evoluir nas grandes coisas, fazendo grandes prodígios, e não é. É nas pequeninas coisas, nas pequeninas atitudes do dia a dia, né? Inclusive em casa, com a família, nos relacionamentos com irmãos, pais, esposo, esposa, filhos. Não é nas coisas grandes, é nas pequenas coisas, né? Ninguém tem dúvida, né, de que Jesus é a pessoa mais humilde que veio para esse planeta, que é o que veio ensinar, mas como ele, nenhum outro, a humildade, né? Chico Xavier também não foi uma pessoa, não viveu de forma humilde, não era humilde. Agora, vamos dizer assim, né? Muitos gostariam de morrer como Chico Xavier, né? Mas quantos gostariam de levar a vida que ele levou? Né? Então, até que ponto nós realmente estamos evoluindo ou trabalhando para tentar melhorar um pouquinho, né? Ou só estamos passando pela vida, né? Sem nos preocuparmos, sem nos analisarmos em relação a essas coisas, né? O ser humano é social, não é? Agora, o quanto que o ser humano é social? Vamos ver? Se o ser humano ficasse sozinho, vamos colocar o homem assim sozinho. Vamos analisar o quanto ele é social. O ser humano tem a visão de uma águia? Não tem. Ele tem o olfato de um lobo? Também não tem. E a audição de um lobo? Não tem. A couraça de um rinoceronte? Os dentes e garras de um urso? Nem de gato não tem, né? Sábado eu descobri um termo que gato tem 5 bocas. Nunca tinha ouvido falar. E é verdade, né? Se for analisar, nem gato. Nós voamos, nem voamos. Não nadamos particularmente bem ou rápido, né? Nadamos, se comparado com um peixe, né? E nem temos músculos tão potentes quanto os de um gorila. Então, onde está a nossa força, afinal de contas? Né? Se nós não conseguimos fazer nada disso. Se eu colocar cada um de vocês, numa jaula com um animal, nem vamos dizer um animal de grande porte, um animal de médio porte, eu garanto que se eu fizesse uma aposta, quem ia ganhar a luta, o bicho ia ganhar. Por quê? Porque você está sozinho. Agora, se você colocar várias pessoas juntas, unidas, a força aumenta, né? Então, quem que está nesse mundo para viver sozinho? Ou não temos aqui que viver em sociedade? Não somos muito mais fortes vivendo numa bela comunhão em sociedade, com amor entre todos? Nós sempre seremos mais fortes juntos. A gente usa muito, né, Roberto, o termo aqui, juntos somos mais fortes. E literalmente é assim que funciona, né? Um item interessante, né, nessa questão de força comparado com humildade, né? A humildade, por que ela é forte? O que ela faz nos ganhar? Quanto mais humilde nós sermos, mais nós temos condições de aprender. Porque uma pessoa arrogante já tem certeza de tudo, né? E uma pessoa humilde está pronta a aprender o tempo todo, né? Ela está de coração aberto para ouvir. Uma pessoa arrogante, se você faz alguma crítica em relação a alguma coisa dela, o que ela faz? Pega 3 pedras e vem com 3 pedras na mão porque não aceita. Só que é comprovado cientificamente, principalmente nas empresas, que as pessoas humildes crescem muito mais rápido. Por quê? Porque elas estão dispostas a aprender o tempo todo. Não ficam naquela, isso aqui eu já sei, eu não preciso.
né? Eu sei mais que você. Você aprende com a menina do cafezinho lá, você aprende se você conversar com ela, né? Com todas as pessoas, né? Então essa foi o terceiro ensinamento de Jesus, né? Essa lição de humildade em todos os sentidos da nossa vida, né? E a quarta grande lição da nossa vida, né? De Jesus Cristo. A importância de buscarmos propósito e significado na vida e não somente prazeres efêmeros. O que acontece hoje em dia, né? A gente tem aquela frase muito usada assim, eu vou aproveitar a vida porque eu mereço, né? Mas e os propósitos que tem por trás disso, né? Claro que você tem que ter o equilíbrio de também aproveitar a vida, porque você não pode passar a vida só se preocupando em adquirir coisas, em ter propósitos. Você precisa de propósito, é verdade, mas precisa de equilíbrio nisso, né? Só que o que está acontecendo hoje? A gente está esquecendo a parte do propósito. Até porque as coisas estão muito fáceis na vida, assim, pelo lado negativo, infelizmente, né? Vamos fazer uma comparação simples aqui na questão de saúde. Prazeres assim, imediatos em relação à saúde, né? Hoje, a coisa mais fácil do mundo é nós comermos besteiras. Porque nós temos o iFood, você pode ligar lá, pedir uma pizza, tá muito fácil, né? Então, até na questão de saúde, a gente já fica com o problema, porque a gente pensa naquele prazer imediatista, né? O que ele fala aqui? Sobre hábitos. Será que é fácil ou difícil mudar os hábitos? Há quem diga que é difícil mudar hábitos, né? Mas será que é mesmo? Vamos analisar um pouquinho. Se você não bebe nada, mas, é verão, essa semana tá fazendo 40 graus, então eu vou tomar uma cerveja por dia. Em 2 semanas, não, agora eu vou ter que parar. Você já vai sentir dificuldade, porque é muito fácil você sair de um bom hábito para cair num mau hábito. É muito fácil e rápido. A mesma coisa na comida. É muito mais gostoso você comer uma comida gostosa do que você comer um prato de salada, né? Então, o difícil não é mudar de hábito. O difícil é ter bons hábitos. Hábitos ruins é fácil. E por que isso? Por que existe essa diferença? É justamente por isso. É a diferença entre um bom hábito e um mau hábito. O mau hábito te traz uma recompensa, uma gratificação imediata. Ou seja, você tem o prazer imediato. O prazer da comida é agora, mas a consequência desse mau hábito vai vir lá na frente. Já o bom hábito é o contrário. Para você adquirir um bom hábito, você paga o preço agora desse bom hábito. Comer um prato de salada não te dá o mesmo prazer do que comer uma pizza. Mas você só vai ter o benefício desse bom hábito lá na frente se persistir. Então veja que é justamente isso. O bom hábito, você vai pagar o preço agora para ter um benefício lá na frente. O mau hábito, você tem o prazer agora e vai pagar o preço amanhã. Então veja que coisa interessante. E isso a própria ciência comprova, né, essa questão, né? Essa questão da disciplina, da necessidade da disciplina, né, para vivermos melhor. E isso também está na Bíblia, né? Está na Bíblia, está nos ensinamentos de Jesus Cristo. Bons hábitos. Eu já dei uma palestra aqui falando sobre essa questão de quanto nós precisamos cuidar do nosso corpo também, né? Nós não podemos sair dessa encarnação aqui como suicidas indiretos. O nosso corpo é um templo, né? E essas coisas
a gente precisa realmente olhar, né? É importante, né? Então, essa foi a terceira ou quarta? Eu nem sei. Agora é a quarta. Agora é a quarta, então vamos. A quarta. Não, essa foi a quarta, agora já é a última. E a quinta, então? Quinta lição, o ensinamento de Jesus confirmado pela ciência atual. O valor e a importância do perdão. Dentro do cristianismo, é uma das virtudes também, tanto quanto a humildade, uma das mais importantes, né? Quando olhamos para os estudos científicos, também diz que perdoar é uma das coisas mais importantes para a nossa saúde emocional e até física, né? Nas quartas-feiras nós falamos tanto no livro Médico Jesus sobre isso, né? A importância do perdão para nós sentirmos melhores, para não nos sentirmos aprisionados naquilo lá, naquela corrente em que você ou está preso em algum passado, que alguém te feriu, coisa assim, e o quanto isso faz mal, e quanto isso nos traz doenças, tanto psíquicas quanto físicas, né? Quarta-feira nós falamos muito, o tempo todo sobre isso, né? E aqui a ciência provando que é verdade, né? A falta de perdão ou do auto-perdão, porque às vezes não é questão com o outro, a questão é com você mesmo, de alguma coisa que você tenha feito no passado, que você se arrepende e fica remoendo aquilo eternamente. Você já não é mais aquela pessoa do passado, né? A gente precisa entender isso, né? Pensa no agora. O que vai contar, o que vai fazer a diferença é o que você fizer a partir de agora. Esquece o passado. O passado ficou lá no passado, né? E isso a gente se acorrenta, né? A gente se amarra, né? E o perdão, na verdade, ele tem relação com você, não é nem com a outra pessoa, né? Claro que, você vai perdoar outra pessoa, daí você precisa analisar se essa pessoa vai ou não voltar para a tua vida. São coisas diferentes, mas se perdoar e perdoar os outros é imprescindível para a tua saúde, nem pensando na outra pessoa, né? Os estudos científicos mostram que quanto maior a nossa capacidade de perdoar, melhor tende a nossa saúde de maneira geral. Estamos falando de saúde física, mental, psíquica, emocional e da qualidade das nossas relações. Porque nós não queremos nos tornar pessoas amargas. E é o que nós nos tornamos se nós ficamos remoendo coisas negativas, coisas do passado, né? Vamos quebrar essas correntes, né? Existe uma frase de um filósofo chamado Marco Aurélio que diz assim: a melhor vingança é você não ser como aquele que te machucou. Então vamos levar essa frase para a vida, né? Perdoar não sendo exatamente aquela pessoa. Agora, a partir do momento que nós nos tornamos amargos com as dores que nós tivemos na vida, que nós temos e vamos ter, faz parte do nosso processo de evolução aqui. No mundo terei aflições, está escrito isso. Mas a gente precisa saber como lidar com isso para não nos tornarmos amargos, né? Para que isso? Para não adoecermos, né? E tem um outro conselho que ele dá aqui que é bem interessante, que a gente não se toca, né? Tá difícil perdoar alguém? Gente, hoje nós temos profissionais que nos ajudam. Não consegue fazer isso sozinho, você não precisa fazer isso sozinho. Procura ajuda de profissionais, do atendimento fraterno. Existem muitos meios, só não guardem isso. Não podemos guardar essas mágoas, essas frustrações, porque os únicos prejudicados nisso somos nós mesmos, né? E assim, não vamos sair daqui concordando com tudo que eu falei, ou não concordando, mas
chegando ali na esquina e esquecendo disso. Tudo isso que eu falei, quantas vezes já foi falado? Milhões, né? Só que, o que acontece? A gente chega lá fora, esquece tudo, não se policia, não vigia. A vida é uma constante vigília, é um constante trabalho, né? É uma constante disciplina. E nós, infelizmente, ainda somos muito indisciplinados. Então, se eu puder levar alguma coisinha que eu queira que vocês levem para casa, de tudo que eu falei, vamos tentar nos disciplinar um pouquinho mais na forma como nós vivemos as pequenas coisas. Esquece as grandes coisas. É nas pequenas coisas que nós vamos evoluir, que nós vamos crescer e que vamos ser felizes. Vamos aprender a olhar pequenas coisas para nos tornarmos felizes. Que um dia essas pequenas coisas podem nos fazer falta e é aí que a gente vai dar valor. Era isso que eu tinha para trazer hoje para vocês. Eu quero que Deus abençoe cada um de vocês com muita fé, com muita alegria. Agradeço a presença de todos aqui. E para finalizar, eu trouxe um livrinho para ajudar vocês um pouquinho nessa situação de nos policiarmos, de aproveitar o nosso agora. Esse livro é muito bom, O Poder do Agora, um guia para a iluminação espiritual. Eu vou sortear esse livrinho aqui, é um livro espetacular. Eu tenho certeza que o sorteado, leia, não deixe de ler, não desperdice a oportunidade, que vai melhorar a tua vida. Roberto, escolhe o número, por favor. Vamos ver quem foi o sortudo. Número 14. Dona Margarida? Aí, ó, Dona Margarida. A senhora ainda que veio, não consegue vir, muito feliz que veio para casa e aproveita o livro, hein? Acha um tempo para ler. Então, gente, vamos agradecer a Deus, né, por mais essa noite, mais essa oportunidade aqui, né, de refletirmos um pouquinho mais, né, sobre os ensinamentos de Jesus. E agora nós vamos continuar nessa energia boa para ir para os passes. Deus abençoe a todos e obrigada pela atenção.